Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Desonre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse é um dos textos. Eu nasci e cresci no lar cristão, né? Estou na igreja desde que me entendo por gente. Esse é um dos textos que eu posso classificar entre os que eu mais já ouvi os pregadores citarem na hora da oferta. Mas eu quero te dizer que esse texto não se limita de forma alguma à oferta. Aliás, quando a gente tenta, olhá-lo só com a perspectiva que genericamente ao longo dos anos tem sido dada a ele, a gente acaba confundindo propósito com consequência. São duas coisas distintas. Quando Deus diz a respeito de honrá-lo, com os nossos bens, com as primícias da nossa renda, Ele está falando de um propósito. Quando Ele diz que os celeiros vão se encher e os lagares vão transbordar, Ele está falando de uma consequência, de um efeito colateral. Muitas vezes nós transformamos a consequência em propósito e ignoramos o propósito a ponto de não colocá-lo nem no patamar da consequência. O propósito é dar a Deus honra. A consequência são os celeiros cheios. Então, não será a minha ênfase, a bênção dos celeiros cheios ou dos lagares transbordantes, mas sim o fato de que devemos dar a Deus honra. Durante muitos anos, no ministério, eu tinha dificuldade de pregar ou ensinar qualquer coisa ligada a dinheiro. Não precisava ser sobre contribuição. Minha palavra hoje não é sobre contribuição. A oferta já aconteceu, sua carteira está a salvo. Pode me ouvir sem nenhum medo ou resistência, ok? Mas durante muito tempo, como pastor, eu tinha esse receio. Até por conta de muitos exageros da parte de alguns, que faz com que os evangelhos, de uma forma geral, generalizadamente, paguem a conta. Mas eu comecei a perceber, e Deus falou muito forte comigo a respeito disso no início de 2001. Eu já estava no pastorado desde 93, pregando a palavra de Deus há mais tempo, e até então eu quase não tocava nesse assunto. Deus começou a me fazer perceber o quanto a palavra de Deus enfatiza o assunto do dinheiro. Por exemplo, Howard Dayton, do Ministério Crown, no livro O Seu Dinheiro, ele diz: se você pegar os assuntos de fé e oração juntos, quantos concordam que fé e oração são assuntos importantes? Se juntar esses dois assuntos, a soma de versículos que tratam desses dois assuntos, dos dois juntos, vão dar em torno de 500 versículos. Mas sobre bens, riquezas e posses, a Bíblia tem cerca de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Em quase metade das parábolas do Senhor Jesus, Ele toca no assunto de bens, riquezas e dinheiro. Significa que nós não podemos ignorar o assunto. Pastor, o senhor está querendo dizer que esse assunto é mais importante? Não. A Bíblia fala bastante sobre o diabo e não está dando importância ao diabo. Quando ela fala a respeito dele, qual é a importância da abordagem do assunto? Que eu e você não sejamos enredados, que a gente possa ficar vigilante, bem esperto e não ter problema. Então, quando Deus fala bastante sobre dinheiro, não é porque o dinheiro em si seja importante, mas é porque Ele está dando a importância, a atenção que eu e você precisamos dar a um assunto delicado. Então eu queria mexer um pouco nessa declaração de Deus que fala a respeito de honra. O verbo honrar significa distinguir, significa fazer distinção, significa fazer diferença. E uma das coisas que eu tenho percebido é que Deus não pediria, Ele não pediria isso de mim e de você, Ele não pediria isso a nós, se em primeiro lugar não fosse importante e segundo, não estivesse ao nosso alcance. Então eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho isso. Uma frase de John Blanchard que eu gosto muito. Ele diz: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Então, no meio dessa conversa, eu quero te mostrar que essa distinção de Deus em relação ao dinheiro, na verdade, é uma advertência bíblica para que a gente cuide a respeito da relação com Deus e o dinheiro que todo cristão deve ter. E falando de honra, eu quero começar a destacar aquilo que Deus de fato quer e aquilo que Deus de fato espera de nós. Eu vou tentar fatiar aqui a nossa conversa em 3 tópicos ou verdades principais que nos ajude a pensar isso. Em primeiro lugar,
destacar o que Deus de fato quer. Eu quero te mostrar que Deus nunca esteve interessado na oferta, e sim na honra. Segundo lugar, por que ele pediu honra exatamente nessa área específica dos bens, no aspecto material e financeiro? Em terceiro e último lugar, nós vamos perceber que o que realmente importa não é aquilo que é entregue, materialmente falando, mas a expressão do coração, né? Que isso acaba se tornando. Então vamos começar em primeiro lugar a respeito do que Deus quer. Eu quero pular para um outro texto bíblico que nos ajuda a entender essa questão da honra, que é Malaquias, capítulo 1. Eu vou ler aqui dos versículos 6 até o 10. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Essa última declaração do versículo 10, não aceitarei as suas ofertas, mostra que o interesse de Deus nunca foi na oferta. Se o interesse de Deus fosse na oferta, qualquer oferta deveria agradá-lo. E nós vamos perceber nesse e em outros versículos que Deus fala de ofertas que ele não vai aceitar. Por quê? Obviamente Deus está falando a respeito da forma como eles faziam isso. E uma verdade importante que eu tenho aprendido em relação às coisas espirituais é que não adianta apenas eu e você fazermos a coisa certa. A gente tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Porque se fizer a coisa certa do jeito errado, não funciona. Então, antes de mexer no nosso assunto, deixa eu dar um exemplo sobre oração primeiro. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede, porque não ora. Isso nos ajuda a compreender que uma das formas de recebermos de Deus é pedindo. Quantos pidões temos aqui? Mas o versículo seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então uns não recebem porque não pedem. Outros pedem que é a coisa certa para receber, mas não recebem porque estão pedindo mal. Qual a definição de pedir mal em Tiago 4,3? Ele diz: para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então, se você faz a coisa certa, que é orar, mas do jeito errado, com motivações erradas, não funciona. Vamos olhar para a ceia do Senhor, né? Hoje é dia de celebração da ceia. Paulo diz em 1 Coríntios 10,16, ele chama o cálice de o cálice da bênção. Eu creio que a bênção, quando eu e você ceamos, comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor, mesmo sem transformação dos elementos, não podemos negar que estamos em comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor. É lógico que tem bênção, mas ele diz: examine-se o homem a si mesmo, porque se alguém comer ou beber de forma indigna, será réu de juízo. Aquilo que é para ser bênção, se for feito ou praticado da forma errada, em vez de bênção, vira juízo. Porque se você cear, que é a coisa certa para ser abençoado, do jeito errado, não funciona. E quando falamos de contribuição ou qualquer outra coisa relacionada ao dinheiro, não é diferente. Então nós precisamos entender que Deus está dizendo a um povo que estava ofertando a ele. Ele chega ao ponto de dizer: quem dera houvesse alguém que fechasse as portas ali é do templo. Deus está dizendo: vocês estão acendendo em vão, à toa, o fogo do meu altar. Em outras palavras, o que ele está dizendo: se é para ofertar desse jeito, era melhor fechar a porta, não ter culto e acabar com a brincadeira. Porque Deus está dizendo: ou vocês me dão o que eu quero, que é honra, ou não precisa dar em nada, que é a oferta. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu nunca quis a oferta. Eu queria que a oferta fosse expressão de honra. Se vocês não vão me dar honra, não precisa dar oferta. Ele começa o versículo 6 cobrando: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. São os dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus, que estão sendo exemplificados aqui. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos. Ele é nosso senhor, somos seus servos. Ele está dizendo:
Agora, por que é que vocês não me honram e nem me respeitam? E aqui Deus começa a cobrar a honra como o elemento essencial. Ele diz, leva para o seu governador que você está trazendo para mim. Desde aquela época já se fazia média com o governante. Ele diz, tenta agradá-lo com o que você me trouxe, para ver se você vai ficar bem na fita. Então Deus está dizendo, se você não vai me dar honra, não precisa dar, é nada. Você pega outros exemplos da Bíblia. A oferta de Caim e de Abel mencionada lá em Gênesis 4. Aliás, se você puder me acompanhar, eu quero ler esse texto também. Gênesis 4, de 3 a 7, diz assim: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Aliás, algo interessante para observar é que normalmente quando Deus aceita e se agrada, não é meramente a oferta, é o ofertante. O texto continua e diz assim: Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A razão pela qual Deus aceita o ofertante Abel e a sua oferta, mas rejeita o ofertante Caim, a sua oferta, tem a ver com a forma como cada um fez. O texto fala de uma maneira muito clara no verso 7, que Deus diz para Caim: se procederes bem, como diz outra versão, se você fizer o que é certo. Então o Senhor está dizendo, você não procedeu bem, você não fez o que é certo. Se fizer, ainda dá tempo de ser aceito. Significa o quê? Que se Deus tivesse interessado na oferta, qualquer oferta estaria valendo. Mas porque Ele está interessado na forma como nós fazemos, então não é qualquer maneira que é aceitável. Porque a de um foi aceitável, a de outro não. E aqui nós vamos encontrar o mesmo elemento essencial que estamos discutindo: honra. A Bíblia diz que Abel entregou ao Senhor das primícias do seu rebanho. O verso 2, que nós não lemos, fala que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Cada um está pegando o fruto do seu trabalho. Abel pega os primeiros frutos, e a palavra primícia significa isso, primeiros frutos. Em vez de usufruir do seu ganho, ele vai oferecer algo ao Senhor. Qual é a declaração de Abel? Ele está dizendo para Deus: o Senhor é mais importante do que eu. O Senhor vem primeiro, eu fico por último. O que é que Abel fez? Ele honrou o Senhor. E Caim? Caim, o verso 3 diz: no fim de um certo tempo. A palavra tempo é indefinido no original hebraico. A gente não sabe se está falando de dias, semanas ou meses. Mas o que é claro é que ele deixou Deus por fim, no fim. Então, ele usufrui do fruto do seu trabalho. Depois de ter aproveitado tudo, olha para trás, sobrou alguma coisa? Sobrou. Então vamos dar para Deus. E eu quero te dizer que Deus não está interessado na sua sobra. Porque o que Ele quer de você não é o recurso que você entrega. Aliás, se Deus tivesse interessado no recurso, Ele não te daria de volta mais do que você deu. Ele nunca esteve interessado no recurso. O que é que Deus está interessado? Em que as coisas que têm valor material não concorram com o lugar dele. Nós vamos explicar isso um pouquinho melhor. Então, quando Abel o coloca à frente e põe a si mesmo depois, ele está dizendo a Deus: estou te honrando. Honrar é distinguir, fazer diferença. Quando Caim se coloca à frente e deixa Deus por último, não tem como se aceita. É só você olhar para o Novo Testamento, né? E você vai encontrar aquela declaração de Jesus a respeito de uma viúva pobre. Marcos 12, de 41 a 44, diz o seguinte: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Deixa eu fazer uma pausa. Você consegue imaginar a cena? Vamos imaginar um gasofilaço ou a caixa de ofertas aqui na frente. Jesus sentado aqui e observando o que cada um de nós está fazendo. O que eu acho interessante é que a Bíblia não diz que ele observava quanto as pessoas davam. A Bíblia diz que ele observava como as pessoas faziam. E essa é a chave. O texto continua e diz: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Quando se fazia o câmbio do dinheiro dos judeus para o Império Romano, que dominava o mundo, as 2 moedinhas junto dela estava a menor moeda do Império Romano. Ou seja, a oferta dela, na perspectiva contábil, era muito pequena. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre
lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. O discípulo vira os ricos dando grandes quantias. A cabeça deles deve ter bugado quando Jesus fala isso. Como que ela deu mais? E aí vem a explicação. Qual é a explicação? Jesus diz, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Quando Jesus está dizendo que ela não deu mais dinheiro. Ela deu mais do que Deus espera que seja dado, honra. Quando os ricos estão dando grandes quantias, mas estão dando a sobra, se é sobra, significa que já fizeram tudo que queriam. Olha para trás, sobrou, dá para Deus. E eles só deram a sobra porque ainda conseguiram a façanha, que a maioria de nós não consegue, de fazer sobrar. Porque tem muita gente que sequer está dando a sobra para Deus, porque acaba não tendo sobra. Então ele estava dizendo para Deus, nós somos mais importantes. Se der, a gente põe no fim da história. Não estavam dando honra, mas deram grandes valores. Essa mulher dá um valor pequeno, mas dá uma grande soma de honra. Era tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Talvez fosse uma última refeição. É como se essa mulher falasse para Deus, se é para passar fome, eu acelero o processo. Mas o Senhor primeiro, eu por último. E esse é o tipo de gente que chama a atenção de Deus e cumpre aquilo que Ele quer. Quem está entendendo, diga amém.